Olá pessoal, sejam muito bem-vindos de volta. Esse é o nosso quarto episódio dessa série de vídeos sobre tuberculose pleural e hoje nós vamos falar sobre o tratamento medicamentoso, como foi a minha experiência e dos desafios que esse começo de tratamento traz para todos nós. Se você não me conhece, eu sou a enfermeira Adriana Monteiro, tive tuberculose pleural em 2015. Nesse canal a gente tem essa série de vídeos onde a gente fala um pouco sobre como foi a minha experiência, como é feito o tratamento da tuberculose e dá dicas que eu espero que ajudem vocês a passar por esse processo de uma forma um pouco mais tranquila. Bom, começar o tratamento da tuberculose é um desafio tanto, e é uma mistura de emoções, pelo menos para mim foi. Por quê? Por um lado, eu estava muito aliviada, porque quando a gente começou a investigação, antes do diagnóstico, havia uma suspeita de que fosse algo oncológico. Eu tinha um derrame pleural imenso, uma paciente jovem, então havia uma desconfiança que fosse oncológico, que fosse algum tipo de câncer. E isso me apavorou demais da conta. Eu ouvi de orelhada, o médico não falou para mim, mas ele falou para uma enfermeira no setor, e eu ouvi ele falando que possivelmente era algo oncológico, e aquilo me apavorou demais da conta. E aí, quando saiu o meu diagnóstico, eu confesso para vocês que apesar de ser uma doença grave, uma tuberculose pleural, eu fiquei até aliviada, porque pelo menos na minha concepção naquela época não era câncer, então eu pensei, não vou precisar de quimioterapia, tal, então eu acho que é algo mais tranquilo. E aí a gente começa o tratamento, né? Quando eu comecei o tratamento eu ainda estava internada por conta do meu dreno de tórax. Eu passei por uma drenagem, fiquei ali internada por 5 dias, e nesse período foi onde eu comecei o meu tratamento para tuberculose pleural. A primeira dose foi pavorosa, porque eu ainda não tinha recebido o diagnóstico, o médico não tinha vindo conversar comigo. Foi uma experiência bem ruim mesmo. Eu sei que é estranho até falar disso aqui, mas eu vou compartilhar com vocês que por mais que não seja um exemplo de como devem ser feitas as coisas, infelizmente isso ainda acontece em vários hospitais por aí. E não é porque a gente é profissional da saúde que a gente está isento disso. E eu, como profissional da saúde, entendi que eu tive ali uma experiência muito ruim. Isso, com certeza, para mim foi um aprendizado muito grande. Mas eu tava lá internada para fazer a drenagem de tórax, tal, fiz a drenagem. E aí, no dia seguinte, a técnica de enfermagem veio. Eu até já contei isso aqui no vídeo anterior. Ela me entregou, me acordou e falou assim: olha, o médico passou de manhã, prescreveu aqui a tua quimioterapia, ela usou esse termo. Então tá aqui a sua primeira dose da quimioterapia, você tem que tomar agora em jejum. E eu falei: quimioterapia? Mas como assim? Mas ele nem veio falar comigo, ele nem falou que eu tenho. Ó, tá prescrito, você toma aí. Gente, o que eu fui pensar? O que eu pensei na hora que eu ouvi isso? Quimioterapia. Realmente confirmou e devo estar com câncer mesmo, né? E aí eu tomei ali a primeira dose do medicamento, já chorando, já desesperada, angustiada, tal. E aí, eu tomei a primeira dose, foi questão de uns 10, 15 minutinhos, eu comecei a vomitar desesperadamente. E um vômito vermelho, ninguém me explicava nada, ninguém me falava nada. Vieram, colocaram a medicação para dor para mim, que eu ainda estava com dreno de tórax, colocaram medicação para vômito e encerrou o assunto. 2 dias depois é que o médico veio conversar comigo. Um dos residentes veio conversar e conversou e explicou: olha, na verdade, a gente suspeita que você tenha tuberculose pleural. E aí o medicamento que você está tomando é para isso. Então, gente, foi assim que a gente entrou com o pé direito nesse bendito tratamento, né? Aí 5 dias depois eu fui para minha casa e a partir daí o meu acompanhamento passou a ser feito na UBS de referência. Nessa época eu morava na cidade de São Paulo. E na UBS, bendito seja Deus, eu encontrei uma equipe maravilhosa, totalmente diferente do tratamento que eu tinha tido no hospital. Esse tratamento foi extremamente humanizado. Eu sei que algumas pessoas vão estar vendo esse vídeo de outras regiões do país e vão falar: nossa, mas onde eu moro, o tratamento não é assim, o tratamento é assado, não fui bem atendido e tal. Gente, cada região realmente vai depender muito, não só da região, mas da equipe que está ali, do tipo de profissional que está ali, para você ter ou não esse acompanhamento mais humanizado. Eu tive, sinceramente, a sorte de ter uma equipe maravilhosa cuidando de mim. Tanto que o médico, ele me avaliou como um todo, ele pediu todos os exames, pediu oftalmo, pediu a rotina ginecológica, ele me viu como um todo, ele pediu todos os exames que eu precisava fazer.
tá? E até aqueles que seriam de rotina, de cuidado, que eu já não fazia, porque como profissional da saúde que eu era, né, naquela época, eu cuidava muito dos outros, mas não cuidava de mim. Então eu deixava a minha saúde de lado, e até por conta disso que tanta coisa aconteceu no meio do caminho, né? Mas voltando ao foco. Então ali eu tive um atendimento muito mais humanizado e muito mais completo. Então a equipe foi me orientando, né, que olha, esse tratamento que você está fazendo, ele tem efeitos colaterais, você pode ter tais e tais sintomas, né? Você vai notar que a sua urina vai ficar avermelhada, que o suor vai ficar mais escurecido também, vai acontecer isso, isso e isso. Então eles já me prepararam para o que eu ia enfrentar. Mas o que eu queria que vocês entendessem com esse vídeo? Que a gente fazer o tratamento da tuberculose, eu pensei numa analogia aqui para ficar um pouco mais claro. É como fazer uma reforma num telhado que está trincado. Tá? Então, suponhamos que você tem lá a sua casa e o telhado dela tá vazando quando chove. Quando o telhado começa a vazar, molha as coisas que tem dentro de casa, molha as paredes, mofou as paredes, estragou os seus móveis às vezes, danificou um eletrodoméstico, e aí você vai e contrata uma pessoa para fazer ali a reforma. A pessoa que vai fazer essa reforma começa retirando as telhas quebradas, para poder organizar a estrutura e colocar telhas novas e refazer um telhado novo ali que vai funcionar ali como barreira de fato para não inundar mais a tua casa. Beleza. O tratamento da tuberculose vai funcionar mais ou menos assim, tá? Quando você começa a tomar o medicamento, o que você está fazendo? Você está começando o processo de reforma desse telhado. Tá? Então você vai primeiro retirar as telhas, e aí se chover nesse meio tempo, você concorda que vai molhar mais do que com o telhado que estava ruim? É mais ou menos isso, gente. Quando a gente começa o tratamento para tuberculose, primeiro, ele vai cuidar do telhado, ele vai cuidar da infecção por tuberculose. As consequências desse telhado quebrado, que são um derrame pleural, uma dor torácica, uma pneumonia que pode se desenvolver também nesse meio tempo, ele não vai mexer. Isso é como se fossem os móveis estragados neste caso, a parede mofada, isso daí vai precisar de tratamento específico, são coisas que você vai ter que tratar à parte, tá? Então, esse medicamento, ele vai fazer isso. Só que aí, qual que é o problema? Muitas vezes, a pessoa que contratou esse pedreiro para fazer essa obra ali do telhado, o que vai acontecer? Comecei no primeiro mês, a minha expectativa é que na primeira semana já não caia mais água na minha casa. E às vezes a pessoa entra no tratamento da TB com essa ideia. Ah, eu comecei o tratamento, então agora os meus sintomas todos vão desaparecer. Ou pelo menos eu espero que eles diminuam drasticamente. E às vezes não é isso que acontece. Porque vai demorar muito mais tempo até que você veja os resultados dessa obra, e nesse meio tempo pode ser que você tenha transtornos adicionais justamente por causa da obra que você está fazendo. Então o que acontece? Você começou a tomar o medicamento para curar a sua infecção por TB. Ok, ele vai demorar meses para fazer efeito. E nesse meio tempo ele ainda vai te causar efeitos colaterais muito provavelmente. E aí você vai ter um desconforto ainda maior do que você tinha antes de começar o tratamento. Porque só lá no final, quando essa obra estiver completa, é que você vai conseguir ver os resultados disso. O Ministério da Saúde tem travado uma luta ferrenha para que a gente chegue na indicação da OMS, que é de que a gente tenha 85% de pacientes curados da tuberculose quando eles fazem o tratamento. Só que no Brasil, a nossa realidade é outra. Hoje a gente, depois de muita luta, muitas campanhas, né? E muitas estratégias, a gente chega nos 70%. Então a gente ainda tem um índice muito grande de pacientes que abandonam esse tratamento, principalmente pelo fato dele ser um tratamento muito longo, né? As pessoas não têm essa paciência de concluir essa obra, como a gente falou anteriormente. Então, o Ministério da Saúde criou estratégias para garantir que a gente tivesse um número maior de pessoas concluindo o tratamento e ficando totalmente curadas. De que forma ele fez isso? Primeiro, até 2009, no Brasil, a tuberculose era tratada com 2 medicamentos, rifampicina e isoniazida.
Só que aí eles notaram que tinha um índice muito grande de pacientes que desenvolviam resistência ao medicamento, muitas vezes porque abandonavam esse tratamento e depois tinham que voltar, né? E para que isso não acontecesse mais, ou pelo menos diminuísse a quantidade de casos, eles passaram a incluir outros medicamentos. Então, hoje em dia, o tratamento é feito com 4 medicamentos, que aí ficou a rifampicina, a isoniazida e foi incluída a pirazinamida, e aí esses 3 atuam para matar o bacilo propriamente, e foi incluído também o etambutol. O etambutol age para evitar que o paciente desenvolva resistência a esses medicamentos. E o tratamento também passou a ser oferecido numa modalidade diferente, que é o TDO. O que é TDO? É tratamento diretamente observado. Então, quando tem uma população que ela é um pouco mais vulnerável, um pouco mais resistente a tratar a tuberculose de forma efetiva até o final, esse paciente faz um acompanhamento diário, onde ele vai até a UBS para tomar essa medicação. Isso é usado principalmente em pacientes mais idosos, em pacientes em situação de rua, pacientes portadores de outras doenças, de outras comorbidades, então ele é trazido até a UBS para tomar o medicamento todos os dias. Porque aí, antigamente, o que acontecia? Esse paciente tinha uma consulta uma vez por mês. Aí ele fez uma consulta hoje, quando ele voltava daqui um mês, o médico perguntava: o senhor está tomando medicação? Ah, doutor, não tô não, porque aquela medicação me deu náusea, me deu coceira, me deu isso, me deu aquilo. Aí eu parei, tomei 3, 4 dias e parei. E aí, já tinha passado 20 dias desde que ele tinha parado. Então, já tinha dado um abandono ali desse tratamento e precisava recomeçar tudo de novo. Já tinha um risco muito grande de ter desenvolvido ali uma resistência ao medicamento. Então, eles passaram a fazer o TDO. Ele é utilizado nessas populações mais vulneráveis, mas a grande maioria dos pacientes que são rígidos, né, que tem condições ali de conduzir o tratamento de forma assertiva, o que acontece? Ele recebe medicamento para uma semana. Então, toda semana você tem que estar na UBS, e aí você recebe a sua medicação, mas a equipe também checa como que tá indo o seu tratamento. Tá tomando o remédio direitinho? Tá tendo algum efeito colateral? Precisa de algum medicamento adicional para algum efeito colateral que você tá tendo? Como que tá esse acompanhamento? Precisa mandar para um especialista? Não precisa? Então, esse acompanhamento ele fica muito mais próximo. E aí, gente, o tratamento hoje é dividido em 2 fases. Na primeira fase, são administrados esses 4 medicamentos que eu falei para vocês: rifampicina, isoniazida, etambutol e isoniazida, tá? São 4 medicamentos num comprimido só. Então, cada comprimido tem os 4 medicamentos numa dosagem menorzinha. Para que isso, então? Por que não é cada comprimido um medicamento diferente? Porque funciona assim. É o mesmo comprimido que é ofertado para todas as populações. Então, uma pessoa que tenha menos de 50 quilos, de acordo com os quilos que ela pesa, é a quantidade de medicamento que ela vai receber, de comprimidos que ela vai tomar. Então, tem uma tabelinha lá que o médico segue. Por exemplo, uma pessoa que pesa ali 48 quilos, ela vai tomar 3 comprimidos na primeira fase, tá? E aí, esse mesmo comprimido vai ser usado para uma pessoa que pesa 80 quilos. A diferença é que essa pessoa que pesa 80 quilos vai tomar 4 desses comprimidos, tá? Para atingir a dose que é necessária para esse paciente. Aí fica uma dica. Se por um acaso você perdeu muito peso e quando você, ou até é o teu peso basal mesmo, né? Às vezes o teu peso, você é uma pessoa um pouco mais magra, tal, e você começou o tratamento da tuberculose pesando menos de 50 quilos, fica atento, porque se você tá ali no limite, o que pode acontecer? Quando você começa a fazer o tratamento, você tá com 48, 47 quilos. E aí você começa a ganhar peso, porque aí você tá combatendo o bacilo e tá também deixando de ter complicações que são causadas pela tuberculose. E uma delas é a perda de peso. E aí você começa a ganhar peso, conforme você vai avançando no tratamento. Quando você atingir os 50 quilos, tem que ajustar a tua dose. Então fica atento e fala pro teu médico: doutor, quando eu comecei eu tava lá com os meus 40 e sabe Deus quantos quilos, mas agora eu já atingi 50 quilos, precisa rever a dose do meu medicamento? E aí ele vai te orientar direitinho com relação a essa mudança de dose. Tá bom? Isso a gente tá falando de primeira fase, né? Na segunda fase, você vai tomar um outro comprimido, que é um comprimido, marronzadinho, redondinho. Vou ver se eu acho a foto para colocar aqui do ladinho para vocês, tá?
E ele tem só 2 medicamentos, que é a rifampicina e a isoniazida, tá? E aí, ele também tem uma dosagem específica por peso. Então, pode ser que o paciente comece tomando 3 comprimidos, precise passar para 4, ou às vezes o inverso também pode acontecer. Ele reduzir o peso e precisar reduzir essa dose para menos também, tá? Então, na segunda fase, ele vai tomar um outro tipo de comprimido. A segunda fase, ela dura 4 meses. E aí você tem que tomar direitinho o teu medicamento até o final dos 4 meses. Então, a maioria dos casos vai iniciar o tratamento já com essa previsão de 6 meses de tratamento. Mas pode acontecer desse tratamento precisar ser ampliado? Pode. Dependendo da comorbidade desse paciente, da evolução da doença no organismo dele, ele pode precisar tomar esse medicamento por 9 meses. Mas isso vai da conduta médica, ele vai encaminhar. O médico da UBS normalmente encaminha para uma clínica especializada, onde o médico vai avaliar com carinho esse caso e ver se tem a necessidade de ampliar ou não o período de tratamento. Tá bom, Dri, mas me diz, eu tô gestante, eu posso tomar esse medicamento? Pode. Ah, mas e o meu filho? É uma criança, ele pode tomar esse medicamento forte? Pode. Ah, mas eu tô amamentando, eu posso tomar esse medicamento? Não tem problema pro bebê, pro leite? Pode tomar normalmente. Pode seguir a orientação do teu médico, mas esses medicamentos não são contraindicados nesses casos. Outra coisa importante, pode ser que um paciente desenvolva, é raro, bem raro mesmo, tá? Mas pode acontecer que o paciente desenvolva alergia a um dos 4 medicamentos. E aí ele vai ser encaminhado para uma clínica especializada, onde eles vão verificar ali qual é o medicamento que causou essa alergia, e a partir daí eles vão fazer a substituição, porque existem outros medicamentos que podem substituir esses 4 que a gente citou aqui. Esses são os determinados pelo Ministério para tratamento geral da população. Em raríssimos casos, o paciente desenvolve alguma alergia e aí o médico faz a substituição por um outro que seja equivalente, tá bom? Se você gostou desse vídeo, já curte, já salva aí para você ver outras vezes e pegar aí os detalhezinhos de cada medicamento. Já se inscreve aqui no canal, que esse mês de maio a gente vai ter vários vídeos pra gente falar bastante sobre tuberculose pleural, sobre as dúvidas que vocês têm. Se você tem dúvidas sobre isso, escreve aqui embaixo. Se você tem tranquilidade para compartilhar a tua experiência, escreve aqui embaixo como que tá sendo a tua experiência, porque isso ajuda muito outras pessoas que também estão passando por isso, tá bom? Então, até o nosso próximo vídeo.